A respiração rítmica lhe dá força e forma em tudo aquilo que você estiver fazendo. Todos nós fazemos parte do universo, e a única coisa que nos impede de realizar nossos desejos é o temor a nível inconsciente que muitos de nós temos, sempre que nos propomos a reprogramar a mente inconsciente. Essa inibição desaparece. Ao buscar o desenvolvimento de suas faculdades internas, você está fazendo contato com os níveis inconscientes da psique. A. Os níveis inconscientes são níveis irresponsáveis. B. É necessário, então, exercer o controle sobre esses níveis a partir da mente racional. C. Associe a alegria com as imagens de coisas que você deseja e cante-as. A canção é o apelo das emoções e atravessa os níveis inconscientes. A princípio, você poderá imaginar de que maneira o procedimento da respiração rítmica poderá manter sua mente desligada daquela função. Não se preocupe com isso. Se você conseguir usar essa técnica fielmente, tal como o livro a ensinou no capítulo anterior, chegará o momento em que você estará planejando algo ou preparando um projeto e depois de algum tempo perceberá que você está fazendo a respiração rítmica sem perceber e que talvez já esteve respirando ritmicamente por mais de meia hora sem se dar conta. Entretanto, desde o princípio, você deveria incorporá-la às suas práticas de visualização, sejam elas simples experiências de visualização ou operações reais de visualização criativa. Você irá descobrir que, seguindo esse ritmo básico, que de qualquer modo faz parte da sua vida, ele irá imediatamente contribuir para dar forma e força àquilo que você estiver fazendo. Você deveria, nesse estágio, organizar seus horários para as práticas. Em que períodos você está pretendendo realizar a sua visualização criativa? As primeiras horas da manhã são as mais indicadas. Se você optar por esse horário, estará escolhendo uma das melhores maneiras de começar o seu dia, fazendo de sua primeira atividade um passo adiante em direção aos seus reais objetivos, ou, no mínimo, em direção aos seus objetivos mais próximos. Se optar fazê-la à noite, antes de ir dormir, também estará escolhendo bem, uma vez que a visualização possivelmente afetará o seu nível inconsciente. E esse é o nível que você deseja acionar para fixar, enquanto você dorme, a atividade criativa que você deu início ainda acordado. A terceira opção, não tão potente, se utilizada sozinha, é por volta do meio-dia. Se você pretende realizar essa atividade sentado, faça-o numa cadeira firme. Relaxe, mas mantenha a coluna reta. Essa é uma questão de equilíbrio. Coloque as solas dos pés lado a lado no chão. Coloque as palmas das mãos sobre as coxas, exceto quando quiser fazer algum movimento especial com as mãos, o que pode acontecer com relativa frequência durante a sua atividade de visualização. Para a visualização antes de ir dormir, e se você estiver fazendo relaxamento criativo também, faça-o antes de ir para a cama, de preferência no chão, em cima de um tapete confortável. A visualização, contudo, deve ser feita na cama. Para fazer a visualização deitado, primeiro, deite-se de costas o mais reto possível. Se você usa um travesseiro alto, por problemas de bronquite ou sinusite ou etc., então, deixe-o sob a cabeça. Porém, se para você não for difícil se habituar a um travesseiro bem baixinho, tenha certeza de que sua visualização criativa será muito melhor. Na verdade, dormir com a cabeça reta faz bem para qualquer tipo de atividade que visa o desenvolvimento das faculdades internas. Não será difícil explicar os motivos. O cérebro é um órgão voraz e, para funcionar apropriadamente, especialmente com relação às suas atividades menos comuns, ele tem necessidade de um suprimento razoável de sangue.
fazemos o possível para mantê-lo faminto durante o dia inteiro, mantendo-nos eretos enquanto que nossos antigos ancestrais, em todas as raças e culturas, costumavam despender seu tempo de lazer inclinados ou mesmo deitados. É durante o sono que reabastecemos nosso cérebro, quando a circulação lhe favorece com mais sangue. Deveríamos ter durante a noite também um bom suprimento de ar, deixando as janelas abertas. Contudo, a luz da rua, da lua, dos letreiros podem perturbar o seu processo de visualização. E nesse caso, sugerimos que você use um protetor de olhos, como se fosse uma máscara de carnaval sem abertura para os olhos. Depois de confortavelmente instalado, num aposento bem ventilado e sem luz, se à noite antes de dormir, ou então, sentado conforme indicamos anteriormente, no caso de fazer a visualização de manhã ou ao meio-dia, seu próximo passo será começar a respiração rítmica, que deverá ser de, no mínimo, 10 respirações completas. Se quiser fazer mais, melhor, antes de continuar com suas atividades de visualização, sejam do estágio mais simples ou processos mais complicados. Continue fazendo a respiração rítmica enquanto prossegue com a visualização. Em pouco tempo, você será capaz de compartilhar essas duas atividades sem qualquer problema. Por exemplo, se você estiver fazendo visualização simples, você poderá, enquanto inspira, checar mentalmente as características de forma que você pretende visualizar. Se um triângulo será equilátero e quanto à abertura dos ângulos. Se estiver pensando na estrela, de quantas pontas. Se for uma paisagem, é montanha, rio, mar e etc. Depois, enquanto segura a respiração, você permitirá que essas imagens sejam plantadas e depois, ao expirar, visualize-a. Como primeiro passo simples para a visualização criativa, você deveria visualizar sua imagem, digamos uma casa enquanto expira. Prenda a imagem junto com a respiração. Depois, expirando, vá dizendo mentalmente as palavras certas, como por exemplo, minha casa, minha casa. Sua mente será capaz de produzir palavras menos banais que estas e decididamente apropriadas para a sua visualização. Esteja certo disso. Entretanto, verifique-as cuidadosamente antes de usá-las, para não se pegar dizendo coisas que, na verdade, você não tem intenção de dizer. Esse é um risco muito comum para as pessoas que estão tentando, de qualquer maneira, desenvolver suas capacidades internas. É cansativo e pode vir a se tornar perigoso para os planos dessas pessoas, porque quando isso ocorre, é bem provável que as pessoas venham a obter aquilo que disseram, ao invés de conseguir aquilo que realmente desejavam. Por exemplo, um rapaz que repetiu centenas de vezes, eu quero uma casa nova, e depois acrescentava mentalmente, porque assim eu posso casar com a minha namorada. Até que um dia, ele se flagrou repetindo, eu quero uma namorada nova. E aí, o que acontece? O motivo pelo qual a palavra errada é dita e a verdadeira razão para muitas coisas tornam-se realidade é uma só. Ao buscar o desenvolvimento de suas faculdades internas, você está, com certeza, estabelecendo contato com os níveis inconscientes da sua psique. Os níveis inconscientes são níveis irresponsáveis. Uma criança, cujo raciocínio não tenha sido ainda integramente desenvolvido, ou mesmo uma pessoa doente, onde o raciocínio permanece em estado de dormência, ou ainda num sonâmbulo, por exemplo, essas pessoas não podem ser responsabilizadas por seus atos, porque em todos os casos acima mencionados, e por razões diferentes, os níveis inconscientes da psique estão no comando. Porém, os níveis inconscientes são também muito eficientes para a obtenção daquilo que se deseja. Veja um animal, por exemplo.
e verifique como ele está bem adaptado ao próprio habitat e ao seu modo de vida. Animal nenhum poderia ter conseguido tudo isso deliberadamente. Tampouco o trabalho consciente do homem é suficiente para fazer com que ele obtenha o que deseja. Os alces possuem junto ao canto dos olhos um dispositivo que lhes permitem uma passagem extra de ar, principalmente quando estão correndo em alta velocidade. Uma vez que apenas os orifícios das narinas não são suficientes para a quantidade de ar necessária a esses animais. Alguns filhotes de animais selvagens são listrados ou manchados, embora seus pais tenham pelo liso. Esse é um dispositivo que a natureza lhes oferece para proteção, uma vez que eles podem ser confundidos com as folhagens do lugar onde estão, e dessa maneira evitar o ataque de animais maiores ou mesmo de caçadores. Existem inúmeras adaptações que a natureza faz, como, por exemplo, os olhos do gato, os cascos do cavalo, a coloração da folha morta nas asas fechadas de uma borboleta. De um modo geral, esses fenômenos merecem a nossa atenção. Darwin tentou explicar essa teoria ao apontar que enquanto alguns animais de uma determinada espécie possuem um dispositivo de auxílio, outros não, e está relativamente comprovado que os espécimes aprimorados têm maiores probabilidades de sobrevivência que outros. Mas isso não explica por que o melhoramento surgiu em primeiro lugar. Tampouco a teoria de que a providência é sábia. Pode ajudar muito na explicação, uma vez que os níveis inconscientes da psique responsáveis por esses fenômenos, sejam da espécie humana, animal ou vegetal, não são, em hipótese alguma, sábios. Tomemos o exemplo do elk irlandês pré-histórico. Não existe como provar que elk, cujos ossos foram encontrados em outras regiões, além da Irlanda e da Dinamarca, sendo porém que nessas últimas concentra-se os maiores ossos, desejava, a maneira que os humanos desejam, ser mais altos ou ter chifres maiores. Não podemos dizer exatamente por meio de qual processo físico foi conseguido, mas poderíamos analisá-lo provavelmente como a combinação de um efeito nutricional e glandular. Claramente, sob um certo aspecto, seria muito melhor que os veados fossem maiores e que possuíssem chifres maiores para se defenderem dos lobos, dos ursos e de outros animais predadores. Podemos acrescentar, em nome dos seguidores de Darwin, que esses veados gigantes, a partir do momento em que a raça foi estabelecida e reconhecida, sem dúvida nenhuma, poderiam derrotar os seus parentes menores em contendas sazonais. Todos esses fatores juntos operaram, de tal maneira que, no decorrer do tempo, o elk irlandês tornou-se de fato uma criatura imensa, cujos chifres, galhos enormes e com incríveis pontas afiadas, chegavam por vezes a medir quase 4 metros de ponta a ponta. Depois, os veados tipo elk irlandês começaram a desaparecer, os maiores morrendo primeiro. Por quê? Os cientistas têm várias opiniões a respeito. Entretanto, todos eles acham que o tamanho exagerado dos chifres tenha sido uma das causas do desaparecimento da raça. A versão mais conhecida parece ser a de que essas enormes criaturas que vivem nas florestas tinham muita dificuldade tanto para conseguirem alimento, uma vez que os chifres impediam seus movimentos, como para a velocidade, traço marcante dos veados de qualquer espécie, tornando-se, com o tempo, uma presa fácil até mesmo para predadores de porte menor. Portanto, trabalhe com os níveis inconscientes da psique para obter aquilo que você contempla como bom para você, mas fique atento para não deixar que esses níveis assumam os controles. Como ser humano, você necessita de sua mente racional em ação,
para evitar que a sua natureza material e a subrracional se confundam. Isso não implica que a sua mente racional seja a faculdade mais elevada que a sua psique possui. Na verdade, ela não é a faculdade mais elevada do ser humano. À medida em que você prosseguir no desenvolvimento de suas forças interiores, você perceberá gradualmente e se conscientizará da existência de uma realidade viva do seu eu superior. Você, entretanto, terá condições de prosseguir com seu desenvolvimento de modo efetivo e seguro, muito antes que essa conscientização venha a ocorrer. Portanto, no seu processo de visualização criativa, você deverá planejar o que irá visualizar, dizer mentalmente e dizer em voz alta. Não haja por impulso durante as sessões de visualização. Pense cuidadosamente em todas as implicações antes de fazer quaisquer alterações no seu plano de visualização. Durante todo o resto do seu tempo no transcorrer do dia, não diga nada a respeito do seu plano de visualização a ninguém. Entretanto, na medida do possível, pense, fale e haja de acordo com ele. Lembre-se, você tem um futuro brilhante. Vamos repetir? Você tem um futuro brilhante. Essa certeza irá ajudá-lo a manter o controle dos níveis inconscientes da psique agora. A maior dificuldade na demanda e suprimento do mundo atual é devida ao sentimento que muitas pessoas têm, por uma razão ou por outra, de que a um nível muito profundo elas não são merecedoras de nenhuma felicidade e, portanto, sempre que estão no processo de obtenção de algo que lhe é muito desejado, entra em cena a natureza subrracional, assumindo o controle e colocando tudo a perder. Isso se deve, em primeiro lugar, como resultado de uma sofisticação que faz com que nossa natureza instintiva e emocional sinta-se inferior e não merecedora, e que em muitos casos tem servido para diminuir o nosso senso de unidade com o mundo que nos cerca, com o universo em que vivemos. Essa diminuição no senso de unidade, entretanto, é uma das coisas que deveríamos trabalhar em nossa visualização criativa, pois que, com certeza, somos parte integrante do mundo e jamais poderemos sair fora dele e, portanto, temos direito a toda a fartura e bem-estar que o mundo pode nos oferecer. Esse é um fato muito importante. Existem pessoas que, como dissemos anteriormente, por uma razão ou por outra, sentiram-se privadas de alguma coisa em suas vidas. Deveriam se conscientizar de que elas são parte integrante do mundo e que elas são capazes de alterar aquela sensação, por meio dos níveis inconscientes da psique. Do contrário, ao atingir a plenitude, não haverá força de vontade suficiente para impedi-las de se agarrarem infantilmente àquilo que uma vez lhes foi negado. Isso ocorre porque, em tais casos, os níveis instinto-emocionais, que são de natureza subrracional, assumiram o comando dentro da pessoa. Portanto, ao escolher aquilo que você realmente quer na vida e aquilo que se encaixa em seus planos, direcione a atenção da sua natureza emocional para que ela também atraia essas coisas. Não permita que ela se distraia com ambições por coisas que você deseja até um certo ponto. Tampouco permita que ela desperdice a sua própria capacidade de desejar, que é a sua capacidade de desejar, em coisas irrelevantes, não importantes e até mesmo contrárias aos seus desejos reais. Entretanto, é preciso que você se permita o máximo prazer ao pensar a respeito das coisas que fazem parte dos seus planos para o futuro e deixar que as coisas menos importantes tomem os lugares devidos em sua lista de prioridades. Uma forma de ter prazer, de se deliciar com o objeto do seu desejo, é com certeza o método da imagem ou fotografia, que mencionamos antes no livro. Porém,
Além dele, faça a coisa mais alegre possível para qualquer pessoa. Cante a respeito. Não importa muito se você não tem voz ou se não for afinado. Isso não vem ao caso. O que interessa é que você consiga cantar o seu desejo. E você pode cantar sem abrir a boca se quiser. Pode cantar mentalmente, pois a música está na sua imaginação. Achamos que cantar em voz alta surge mais efeito, então cante sobre o que você deseja. Se o que você deseja é tranquilo, como uma casa no campo, por exemplo, certamente você conseguirá identificar o seu desejo com uma conhecida música popular. Eu quero uma casa no campo e etc. Mas cuidado, preste muita atenção nas letras das músicas que você escolher, porque muitas delas têm palavras e pensamentos negativos embutidos. Uma pena que os poetas desse nosso tempo sejam tão para baixo. Se, entretanto, o seu desejo não é do tipo romântico, você precisa fazer algumas adaptações. Escolha um refrão de alguma canção que diga respeito ao seu desejo. Além do mais, você provavelmente só irá cantarolar ou sussurrar a cantiga do seu desejo quando estiver sozinho, ou, no máximo, murmurar sem palavras, no caso de estar perto de outras pessoas. Então, você está vendo que não será preciso ser um gênio para escolher uma canção que venha à sua cabeça com facilidade e alterar a letra para se encaixar no seu desejo na medida exata. Qualquer que seja a música escolhida, e no caso da letra dessa música não combinar com o seu desejo, faça as alterações necessárias e escreva o refrão para memorizar no princípio. Mas não se esqueça, escolha a música que você mais gosta e coloque nela o seu desejo. Você perceberá que, por mais simples que possa parecer, essa é uma forma especial de incentivo. Temos muito ainda a dizer a respeito da atitude positiva dos cânticos, sob 2 aspectos. Primeiro, você precisa acreditar neles, uma vez que eles representam uma verdade a nível astral, e a partir do momento em que você visualizar aquilo que deseja, coloque-o com muita determinação dentro do cântico. Falaremos mais a respeito no próximo capítulo. Segundo, a conscientização deverá ajudá-lo e não impedi-lo de fazer exatamente o que precisa ser feito para trazer o seu desejo até o nível material. Por exemplo, para fazer um curso de especialização, uma pós-graduação ou dinheiro para a compra de um equipamento novo ou tentar emagrecer. É necessário agir em concordância, sempre que você estiver em condições de fazê-lo e no nível material do mundo em que você quer ver o seu desejo realizado. A visualização criativa tem por objetivo cuidar dos fatores que você não pode controlar, fazendo com que você esteja em condições de responder às perguntas do seu exame, ou afastando-o de comidas que o fariam engordar, e promovendo situações de lucro para aumentar o seu capital, mantendo-os em linha com o seu objetivo sempre. Ela poderá, e com certeza o fará, realizar muitas outras coisas surpreendentes, além desses exemplos simples que acabamos de citar. Porém, não podemos generalizar, uma vez que essas coisas ocorrem a nível individual. Você terá a impressão de que está recebendo o seu desejo pelo correio, dentro de um envelope fechado com apenas o seu nome em cima.